E tem atacante do Corinthians sendo oferecido para Deus e todo mundo. Bora te atualizar também sobre o Corinthians que mandou 2 observadores para a Copa do Mundo de olho em reforços. Será que pode pintar alguém? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem atacante do Corinthians sendo oferecido para Deus e todo mundo. Mas a coisa não tem sido muito boa para Pedro Raul e seus agentes. O atacante, contratado pelo Timão por 25 milhões de reais, mas que por conta do atraso nos pagamentos já está custando 40 milhões de reais, foi sugerido, entre outros, para o León do México. Pedro Raul já teve uma passagem discreta pelo Toluca, de quem o Corinthians o comprou. O time mexicano agradeceu e não tem intenção. Em relação a clubes brasileiros, Pedro Raul, desde o começo do ano, vem sendo assediado por alguns times da Série A e B. O problema é que o Pedro Raul não quis sair para alguns times como, por exemplo, o Remo. A necessidade para tirar o Pedro Raul é de que o clube que o contrate assuma 100% dos seus salários. A gente está falando de mais ou menos 750 mil reais mensais. Só para completar, desde que foi contratado pelo Corinthians, o Pedro Raul tem 20 partidas disputadas, sabe quantos gols? Nenhum, acompanhado de 2 assistências. E o Corinthians decidiu mandar 2 observadores para a Copa do Mundo, em busca de reforços. Formação do meu amigo Samir Carvalho. A ideia de mandar 2 observadores parece bem interessante, mas completamente desconectada com a atual realidade do Corinthians. Cheguei a conversar com uma pessoa importante muito próxima ao presidente Osmar Stabile, e ela me contou que a situação financeira do Corinthians é catastrófica, caótica. Não há dinheiro para pagamento de ajuda de custo de atletas da base. Esse pagamento foi feito com 2 semanas de atraso. E o Corinthians mandou 2 observadores para acompanharem em loco a Copa do Mundo. Reforços? O que eu escutei dessa pessoa que é lado a lado com o presidente Osmar Stabile é de que não há 1 centavo para contratar. E o pior, se o Corinthians anuncia um reforço hoje, ele fica muito mal com o próprio elenco, porque os atrasos de salário em carteira e direitos de imagem têm repercutido mal. Os caras garantiram para os jogadores que só vão contratar atletas depois que resolverem todas as pendências com o elenco principal. Portanto, você, torcedor corintiano, não deve se empolgar com a ideia de melhoria em relação ao elenco para o segundo semestre. O próprio técnico Fernando Diniz já trabalha com a ideia da manutenção do atual elenco. Pro técnico, hoje, a maior vitória seria a manutenção do atual jogo, do atual grupo. Só que é importante registrar, o Corinthians precisa de pelo menos 25 milhões de euros em vendas de atletas nessa janela da metade do ano para tentar ter um mínimo de fluxo de caixa para tocar o restante da temporada. Quem que o Corinthians poderia contratar desse Mundial? Vários atletas ficam livres no mercado, só para citar o exemplo do Vozinha, goleiro de Cabo Verde, uma das sensações do Mundial. Fabinho, volante da seleção brasileira, não tem mais contrato com a Al Ittihad, está desempregado. Mas, repito, não há grana para investimento. E imagino que a viagem desses 2 olheiros aos Estados Unidos tenha sido muito mais para lazer do que, obviamente, para concretização de negociações. E o goleiro Vozinha, uma das sensações da Copa do Mundo, 40 anos de idade, goleiro de Cabo Verde, eliminado no Mundial e desempregado. Ele pode jogar no Brasil? Fui o primeiro a contar para vocês que ele tinha negociações com 3 clubes da Série B, certo? Pois bem, nesse sábado surgiu a notícia de que o Avaí e o Atlético Goianiense são 2 dos interessados. Entrei em contato com o empresário dele, o português Pedro Silva, que respondeu o seguinte, abre aspas, estamos recebendo propostas de todo mundo. Vamos analisar e decidir em função do melhor caminho para o Vozinha na próxima semana. Quis saber se Atlético Goianiense e Avaí eram favoritos. E o que o Pedro me contou é que praticamente todos os times da Série B do Brasileiro conversaram com o staff do jogador. Essa decisão está sendo desenhada e é real a chance de o Vozinha atuar no futebol brasileiro. Goleiro que foi uma das sensações, até por ter parado a Espanha e o Uruguai na fase de grupos e por ter sido eliminado apenas na prorrogação contra a Argentina, um dos melhores jogos da Copa, aquele 3-2 para os hermanos. Só para completar, lembrar que o Vozinha, que chegou ao Mundial com 50 mil seguidores, hoje já ultrapassou os 16 milhões nas redes sociais. E essa história de que Memphis Depay recusou a proposta do Corinthians. A notícia surgiu durante o fim de semana e irritou torcedores alvinegros, mas na manhã desse domingo, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Timão que desmentiu. Segundo essa pessoa, as tratativas têm acontecido e não há um veto.
uma desistência do Memphis em relação à renovação de contrato. O Corinthians fez uma primeira proposta, que o Memphis não gostou e respondeu com uma contraproposta. O Corinthians está analisando antes de avançar. Só para você entender números. O atual contrato, que se encerra no fim desse mês, garante ao Memphis 6 milhões de reais por mês de salário. Memphis também tem direito a bônus por jogos, gols, assistências e títulos. E é por causa desses bônus que o Corinthians hoje deve ao holandês 43 milhões de reais. A proposta do Timão é que nesse novo contrato não existam bônus e os 43 milhões que o Timão deve seriam divididos ao longo dos 2 anos de contrato. O Memphis não concorda com algumas condições impostas pelo Timão e tenta melhorar essas condições. O Corinthians promete uma nova resposta para os próximos dias e, segundo essa minha fonte, hoje há 60% de chances de uma renovação do contrato. A grande dúvida é se o Memphis ainda joga pelo Timão se não houver renovação. Apesar de seu contrato se encerrar em 31 de julho e o Corinthians ter 3 partidas para disputar nesse período, contra o Remo no dia 23, contra o Bahia no dia 26 e contra o Atlético Paranaense no dia 30, não há uma definição sobre o fim das férias do Memphis. Ele foi eliminado com a seleção holandesa da Copa e partiu para um período de férias. Nem Memphis nem Corinthians chegaram a uma conclusão de qual a data para ele se apresentar. Fiquei com a impressão até de que, se não houver renovação de contrato, talvez o Memphis nem reapareça. Embora, repito, a impressão que se tem no departamento de futebol é de que pode sim haver essa renovação de contrato, mesmo com cifras muito inferiores. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e Corinthians? Qual seria o modelo e a proposta ideal para que essa renovação acontecesse? Já uso o espaço para comentário, para opinar, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Então é isso aí, galera. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians. O que você achou? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui, beleza? Obrigada por assistir até aqui. Dá uma olhada no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Corinthians. Não se esqueça e compartilha para geral. Para compartilhar com geral, mas para eles ficarem por dentro de todas essas notícias que a gente está trazendo aqui todo dia. Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau.